Mentor, desculpa se eu estou linkando muito com a doutrina espírita, mas aqui o assunto acaba puxando isso é necessário. Isso é necessário. Muito bem. Quinta passada falou que a abstração faz a gente acreditar no que precisa acreditar. Né? Como? O abstrair faz a gente acreditar no que precisa acreditar. Moço, vocês abstraem toda uma existência para ela ser plausível para vocês, porque se abrissem os olhos começavam a se matar agora. E daí o processo de retração seria começar a se desabstrair, quer dizer, não sei se aquilo lá é o que eu acredito ser, para começar... É um processo muito mais de simplificação de tudo. Sim. Onde a complexidade vai diminuindo ao ponto da existência passar a ser simples. Quando ela é simples, ela começa a te oportunizar felicidade. Quando a felicidade começa a se instalar, cessa o que você veio realizar aqui e você está livre disso. Só que raramente alguém opta por essa saída. Sobre o senhor fala para nós que nós, o senhor comentou agora, que a forma de ter humildade é dizer eu não sei. Quando eu digo eu não sei, eu também não estou dominando, ou não estou trabalhando, mentor, a minha língua grande, a minha inveja, essas tendências, entre aspas, más dentro de mim. Mentor. Quando você está dizendo não sei, você está declarando para si e para o universo que você abre mão do domínio das coisas, que você abre mão de toda a verdade que possa te ser sugerida, você abre mão de determinar como cada um dos seus irmãos devem ser. Você está abrindo mão, querendo devolver a Deus aquilo que é de Deus e ficar com você só aquilo que lhe cabe e realmente é seu. A oportunidade de servir com humildade. Sim. Teve um encontro anterior nosso, o senhor disse para mim e para todo mundo, duvide de tudo, mesmo que você veja um cara com contramão batendo em alguém, duvide que essa é a verdade posta ao pleno. Duvide que isso realmente aconteceu. Duvide que as coisas se dão do jeito que estão se dando. Talvez, moço, quando você viu um carro sendo dirigido por aquele homem bêbado, batendo no outro veículo com aquela senhora, com as 6 crianças recém-nascidas dentro, duvide de que isso é um crime, moço. Talvez seja a misericórdia de Deus se manifestando para aquele espírito que pediu para passar por uma encarnação curta, onde tivesse a oportunidade de se manifestar por poucas semanas, para que acabasse o seu vínculo com esse órgão e que ele pudesse seguir e trilhar o seu caminho pelo universo afora, livre. Mentor, a doutrina espírita também comenta que reencarnações curtas de crianças, uma coisa assim, são tempos necessários que faltavam. Exato. O que o senhor tem para nos dizer sobre isso, mentor? Concordo. Então, uma criança, quando desencarna com 2, 3 anos, era porque faltava com aquele tempo? Porque ele precisou daquela oportunidade dentro das situações e ou se colocou em missão para que pudesse oportunizar aqueles ao seu derredor de passar por situações que precisavam passar. Para terem a oportunidade de manifestar real amor a tudo que Deus tem para dar e prover. Mentor, desculpa se eu estou linkando muito com a doutrina espírita, mas aqui o assunto acaba puxando isso é necessário.
Os desencarnes coletivos, mentor, como aconteceu em Santa Maria, na Boate Kiss, como de certa forma está acontecendo agora nessa tragédia no Rio Grande do Sul. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso, mentor? Que são seres que vieram com uma proposta com data limite para se manifestar, mas que tiveram o merecimento e a oportunidade de sair dessa situação. Deveria você se preocupar muito mais com aqueles que não tenham esse merecimento e nem essa oportunidade, sinal que esses têm mais e ainda não responderam tudo que tem para responder. O fato, mentor, da tragédia, como foi a Boate Kiss em Santa Maria... Tragédia, moço, que você... Não, é o que a gente vê. Okay, mentor, advoga como tragédia aos nossos olhos é louvor. Sim, não, perfeito, mentor. Mas o senhor sabe que a imprensa, o noticiário, tudo tratou como uma tragédia, né? Sim, moço, eu compreendo que do ponto de percepção daqueles que defendem o que é humano, isso é absurdo. Sim, moço, eu compreendo. A questão é, o que é o valor? Quem são? Por quê? Se a declaração é de que são humanos e existem apenas para a vida humana e que nada existe depois da vida humana, é perfeito. Tem de realmente defender com unhas e dentes, porque é só isso que há. Não obstante, se acreditam em vida depois da vida, e que é ali que a coisa realmente acontece, e que as cortinas se baixam e a realidade se mostra, a existência aqui não tem sentido em sua continuidade, a não ser como proposta para realizar aquilo que vieram realizar, cada um na sua individualidade, abandonando o seu individualismo. Então a morte pode ser a nossa pior coisa, e espiritualmente falando pode ser a melhor que pode acontecer para qualquer um. Mas é absolutamente maravilhoso, tanto que ele acontece. É a única certeza. Oportunidade de deixar tudo para trás. De se desapegar de tudo que isso aqui representa. O que representa esse mundo? Começar de novo. Não, moço, de retornar à realidade. Mas isso só, exclusivamente, para aqueles que acreditam nisso. Para aqueles que não acreditam, não tem sentido nenhum, e não cabe a eles. Mentor, sobre o que o senhor nos comenta sempre nos encontros anteriores, alguém pode entender que deve nascer uma família evangélica para que ele experiencie a realidade de ser evangélico, por exemplo, ou espírita, ou católico, ou ateu. Mas quando o senhor fala para nós agora sobre o desencarne coletivo, aquele que entende que não há vida após a vida, entende como uma tragédia. E o senhor fala que a morte, nesse caso, ela é a coisa mais... Eu não vou dizer sublime, o senhor não falou isso, mas é a mais importante naquele momento. Mas, e aquelas pessoas, mentor, que passam durante uma oportunidade sem acreditar, por exemplo, que há vida depois da vida? Muito bem. Esses têm todo o direito e o dever de advogar em prol do humano. Por quê? Porque não há mais nada além disso para eles. Esse é o fim de tudo. Nada existe a partir daí. Eles se eximiam da responsabilidade, daí acreditando nisso? Não, moço. De maneira alguma se eximir de qualquer responsabilidade. É só que naquilo que eles declaram acreditar e vivem para, não cabe nada depois disso. No cerrar dos olhos, tudo acaba. Como eles se deparam no segundo momento com a espiritualidade? Ah, bom, moço. Aí é uma outra questão. Para aquele que não acredita que exista qualquer coisa, se depara com contrariedade, sofrimento, mágoa, raiva, angústia, ódio de si mesmo. Porque se colocou numa situação que então não sabe mais como lidar.
preparou para si uma armadilha. O senhor sabe, mentor, que o pai veio do interior e o pai cresceu com amigos deles que todos vieram para Caxias. E uma pessoa que o pai considera como irmão dele tinha uma família grande também, e essa família se tornou todos da Assembleia de Deus. E daí lá no Rio, um dia nós fomos lá, ele convidou, nós fomos lá, e eu lhe confesso que a pessoa que palestrou, ele palestrou tão convicto de que haveria um jardim, um paraíso esperando eles, que eu pensei comigo mesmo, mentor, eu fui em respeito ao pai, fui lá, fiquei bem quietinho e está tudo certo. Mas eu pensei, que decepção ele terá, ou o plano astral poderá, muito assim, antes, pelo contrário, formular um paraíso para que ele amadureça com calma. Não o plano astral. Ele mesmo vai criar aquilo para ele. A questão é, moço, não existe mais tempo, não existe mais espaço, não existe mais limitação. Me diga, moço, o que você mais gosta de comer e beber? Eu gosto de comer uma massa e um vinho. Ótimo, muito bem. Muito bom. Imagine você, na eternidade, no decorrer dos milênios, tendo apenas massa e vinho para comer e beber. E as consequências que isso traz. Entenda que aquilo que vocês declaram como sendo o paraíso de vocês, no decorrer e no suceder do tempo, vai se tornar o inferno que estão criando para si mesmos. Mentor, mas voltando ao tema da aula anterior, o senhor comentou, quando nós falamos sobre os magos negros, o senhor disse assim, tudo que você fala para o universo, se eu entendi bem, lhe entrega alguma coisa nesse sentido. Então, se ele fala para o universo que ele quer um paraíso, sim, você é herança de você mesmo. E assim como vai ter aquilo que você realizou para você, vai ser também responsável pelas consequências que isso traz. Todas elas. Sabe, moço, é mais ou menos como beber 10 garrafas de vinho de uma vez só. No primeiro momento parece ser delicioso. No dia seguinte a pessoa está com a cabeça escabelada. É assim, consequência. Isso. Mentor, o senhor já falou para nós que ao chegar para o outro lado só vai ter uma pergunta, na verdade, né, mentor? Exatamente. Essa é a primeira coisa que sucede a todos vocês. Vocês vão ser colocados à frente e vão lhe fazer só uma pergunta. O que você fez da oportunidade que eu te dei? E essa pergunta vai ser para todo mundo, melhor. Ela Sim, perfeito. Todo mundo vai passar por isso. Sendo ateu, evangélico, tanto espírita, faz. Estando aqui, todo mundo vai ter essa pergunta. Exatamente. E vocês chegam aqui sabendo disso. Todos vocês. O senhor diz aqui na matéria ou aqui na vem pra cá sabendo que vão ter. Mas por que a gente esquece, então, mentor? Não é que esquece. Isso só é tirado daquilo que vocês entendem como sendo consciência, porém fica uma sensação de que algo vai acontecer. Aquele sexto sentido que a gente fala. Talvez um nono sentido, no caso. Por trás de toda ilusão que diz, em algum momento a realidade vai se desvelar para mim. E aí, não tem como fugir. Não dá para fugir do que eu sou e do que eu construí para mim mesmo. Mas esse trabalho que o senhor faz aqui, que enfim está acontecendo no planeta todo, já não é virar a página dizendo isso é a verdade que está posta. Acreditar em paraíso ou não é está fora. Não, moço, muito antes pelo contrário. Todos têm total direito de buscar aquilo que, dentro da sua compreensão, é o seu caminho. Eu coloquei errado. O que eu quero dizer é sobre a realidade, digamos. Não adianta eu acreditar que tem paraíso, Adão e Eva, porque não tem. Bom, moço, a realidade, como eu disse aqui no começo, se ela fosse de automático desvelada, vocês tentariam se matar agora.
isso que o senhor falou, que a morte é a melhor coisa que pode acontecer. Exatamente, nosso. É o prêmio áureo para todos vocês. Só que esse negócio da morte, às vezes dá curiosidade de como vai ser, né? Só que não dá para voltar depois, né? Mas um monte de situações da vida, muitas situações da vida a gente tinha essa curiosidade, depois o tempo passou e a gente estava lá. Daí fica associando, eu pensava que era de um jeito, é do outro, mas tá logo ali. Lembra, moço, que você me disse há pouco? Tá logo ali. Que a coisa não aconteceu nem se deu do jeito que você esperava? Não, Adivinha como vai ser isso também? Vai ser diferente do que eu imagino. É. Mas que tá logo ali. Vai que o Daniel esteja te esperando quando tu for pro teu lado. Com um litrão de óleo desse tamanho. Não, eu vou ficar aí, Ele está pedindo pro universo, né? Depois não. O universo que está pegando no seu pé, né? O universo vai achar outras coisas pra fazer. Incluindo aquela pirâmide. Ah, pirâmide de proteção. Todas elas. Ele vai ter centenas de milhares para desfazer. Que estão lá esperando por ele. Inclusive os magos que ele ficou se defender estão lá esperando para ele pedir desculpa. Dá para montar um inferninho bem bom. Adivinha o que vocês mais ficam fazendo por aqui? Cavando a cova, né? Muito bem. Adornando ela de tudo que vai. Muito bem. Aprontando o seu esquife com folhas de ouro. Muito bem. Teria uma pergunta que é de cunho particular, mas eu queria que o senhor me ajudasse a definir melhor. No dia 20 de junho, tem um centro de Umbanda que o pai trabalha desde a fundação em 1963. Ótimo. E agora, como o pai está debilitado e muito frio, muita chuva, eu só levo o pai quando o pai está legal. E uma vez cada 6 meses, o centro me faz um trabalho de energização, dá um passe especial. E o primo lá do pai disse, olha, no dia 20 terá esse trabalho, mas é numa quinta-feira. Ótimo, leve-o. Pois é, então eu posso levar o pai. Leve, moço, leve. Entenda que não vai mudar absolutamente nada dentro do que você entende como energia. Só que Não, eu só quis comentar o que o senhor seu pai, a a oportunidade está aí para fazer toda a diferença. Ótimo, perfeito. Então, excelente valor. O dia 20, Dia 20 você vai poder perguntar. Não fique magoado. Não, moço, isso é proposital. Não precisa de desculpa. Então eu posso levar o pai de lá. Deve, não pode. Deve. Isso, você vai deixar o seu pai imensamente feliz e esse aqui bem aliviado. Você vai querer ir junto Montou lá? o posto número 1. Dia 20 eu vou levar o pai. Ótimo. Obrigado por isso. Não tem que agradecer. Quem mais? Quem mais? Diz que para falar tem que ter coragem. Tem. Mas hoje me deparei com uma situação que depois que aconteceu, De novo. eu fui entrar para abastecer ali no... E eu, por sei lá, que eu sempre digo, eu procuro sinalizar onde é que eu vou, o que eu faço com o carro. Né? E naquele momento, eu não liguei o pisca. Moço, nos últimos dias você lembra de alguém que reclamou porque outros não estavam ligando esse pisca? Exatamente. Exato. Bem bravo ainda, mas bem bravo. Né? Dizendo que não podiam fazer isso, que... Lembra, moço? Sim, fazer o quê com essa merda aí que não liga, só para enfeite? O problema é que pode ser que o diabo use. E daí me passa um cara de bicicleta. Por que não liga o pisca? Vai tomar no teu cu também. Aí depois que eu... Mas saiu assim, mas nada de caso pensado, né? Digo, mas olha... Pura coincidência.
Agradeço que foi pra bicicleta. Não, mas o pior é que você encontra um cara que não mais... caiu da bicicleta. Não, eu digo, eu no lugar dele tinha voltado para me bater. Pra te ver como tem seres melhores. Tem. Talvez até nem Fernando é melhor que eu ainda. Muitos moços, você vai descobrir. Não. Eu sei que é incrível. Ótimo, moço. Lembra? Falei para esse aqui no começo da conversa. Vocês pagam pela sua boca. E a chicotada vem. Hoje também. Nós não temos que dominar isso durante a nossa vida. Vocês podem, não precisam. Podem. Qual é a consequência disso? Só que as coisas vão ser mais suaves. Mas a gente não leva para o futuro esse aprendizado. Moço, eu digo que vocês podem. Enquanto não realizarem, fiquem nessa quantas encarnações precisar. Pode. Mas não é obrigatório. Não, ok, mentor, mas se por uma decisão da pessoa ele melhora esse ponto, ele vai para as próximas melhor já sobre isso. Isso não vai mais impactar ele. E o que se chama isso crítica? Quando você deixa de apontar o seu irmão, naturalmente você também vai deixar de se apontar. Que vem também o que o senhor disse, eu não sei. Muito bom, moço. Eu não sei. Talvez, naquele momento, quando ele fez a crítica, o outro ser que estava ali dirigindo o outro carro tivesse uma situação tão periclitante que ele nem lembrou. Porque ele estava assoberbado com tantas coisas que ele não sabe. E nem eu. Isso. Então Deus está te dando a seguinte oportunidade na próxima. Dizer, eu sei como é que está nessa situação. Está tudo bem. Entendeu? Compaixão. Mentor, o senhor falou no encontro passado sobre virtudes, mas o senhor sempre fala sobre valores. Quando a pessoa, como o senhor diz, não é obrigatório, mas quando a pessoa entende que tem que dominar a língua, ou dominar a inveja, ou dominar... Já não está trabalhando um pouco dos valores que o senhor fala? Ele está realizando uma escolha. Ele está deixando o seu individualismo, está deixando as suas verdades, está deixando as suas paixões, está deixando as suas vaidades em prol de conciliação, entendimento e harmonia. Suscitou uma pergunta. E aquela pessoa, mentor, que está lá, que é um monge, que está lá numa montanha só fazendo prece em silêncio. O que ele está fazendo de fato, mentor? Está vivenciando a proposta encarnatória que ele buscou para ele mesmo naquele momento. Em algum momento, esse vai ter que sair da montanha, e quando eu falo sair da montanha, não é que literalmente vai desencarnar e vai ter outras encarnações, onde ele vai ter oportunidade de colocar, de demonstrar tudo aquilo que ele meditou. Mentor, todo primeiro domingo de cada mês eu levo a mãe nos capuchinhos que tem a missa do Pai Eterno, daí desse domingo foi o pai e a mãe. Mas eu lhe confesso que eu procuro ouvir o que o padre fala para ver se... Né? Aí é o Frei Jaime e tal, a mãe gosta do Frei Jaime, eu coleto as cartelas dos remédios para doar, porque eu acho que é uma coisa importante, não polui a natureza, e ele está fazendo uma obra social no final da Pinheiro lá. Aí ele falou, mentor, que estava num dia de sábado, Jesus caminhando, e é interrogado sobre... Porque para o povo judeu, o sábado não pode fazer nada. Aí Jesus diz assim, o sábado foi melhor. Não é o homem que foi feito para o sábado é que foi feito para o homem. Muito bom. Daí eu gostaria de comentar sobre isso. Simples, moço. A proposta que ele buscou aí é tentar esclarecer o que é realmente sagrado. Se o sábado é sagrado ou se o ser que é sagrado. E quando ele falou ali homem, a tradução é pobre chula. Ele falava do ser. Perfeito. O que é sagrado? O ser criado pela suprema divindade ou o sábado criado para o ser. Então, muito mais importante, muito na frente deve estar o ser e não o sábado. O Shabbat. Mentor,
diante dessa situação posta, e aquelas pessoas que criam as leis para que, através delas, pisem no povo e sempre foi, e talvez sempre será. Leis, desde sempre, que são criadas na sua coletividade, têm o intuito Do domínio, né? de uns sobre os outros, de fazer com que uns sigam aquilo que os outros talvez não quisessem por si só. Mesmo que estejam coroadas das melhores intenções. E tem um lugar que é cheio de gente com boa intenção. Ah, sim. Voltando àquele exemplo de Jesus lá, aquela lei de dizer que o sábado era sagrado, não era, o objetivo era a dominação, certamente, né? Na verdade, naquele momento, moço, era mais para que pudesse ter um dia a cada 7 de descanso, porque o trabalho era praticamente Incessante, né? escravizado, e que para que os escravos tivessem um dia para descansar, para poder resistir. Naquele momento foi para isso. Depois a coisa vai sendo usada de acordo com os interesses e as conveniências do momento onde se encontra. Obrigado. Vale, moça. Não, aqui ela disse pra mim. Então, eu sou escrava, porque eu tenho um dia de folga do sábado, e os outros dias eu trabalho. Não só você, moça, todos vocês. Todos vocês estão escravizados aos seus desejos. Sabe o que você trabalha, moça? Que você quer, através do trabalho, dinheiro, para que você possa ter aquilo que você deseja ter. Então, sim, moça, todos são escravizados aos seus desejos. Sem tirar nem colocar. Ninguém pode dizer aqui que não. Eu queria falar de uma prova que se repete lá na empresa. Se repete, moço. O cara trabalha numa máquina e ele mata a peça, né? O que é matar? A peça está viva, É. ele tira a vida dela? Ele faz... Essa vida foi dada por Deus. Ele desgasta mais do que precisava, desbasta mais, daí ela fica Então fora de ele tolerância. utiliza a peça. Ah, tá. Então se repete, e os envolvidos ficam bravos, né? E julgam ele, e daí 2 querem o pescoço dele e meu irmão diz, não põe pra rua. Só que hoje aconteceu o contrário, hoje meu irmão diz, então põe pra rua. Daí os caras, não. Os que queriam demitir ele sempre disseram não. Então parece que se não é para acontecer, não vai, né? Não é eles que... Porque os mesmos que sempre querem, hoje não queriam, e o que não queria, hoje queria. Mas daí foi dito, mas tu errou na mais simples de todas. Então tudo parece convergir para... Tinha que acontecer para trazer a prova para eles, né? E... O que isso te trouxe? Qual é o aprendizado que você tirou dessa percepção? Isso é importante para mim. É o que o Trash me falou também. O líder disse para ele, eu não tô bravo, chateado por tu ter matado, mas a tua reação em cima disso, ele fica bravo deles dizerem assim, por que tu matou? Era tão fácil, por que tu não conferiu melhor? Ele sai chutando porta e brabo e bufando, e daí as emoções deles que indignam a liderança e a chefia, porque ele não tem humildade... Não, moço, ele não se perdoa. Sim, ele fica bravo consigo mesmo. Isso, moço. Ele não está ficando bravo com quem vai lá e aponta a situação. É porque ele reconhece aquilo se manifestando. Ele não se perdoa, moço, ele precisa ser acolhido. Está pedindo ajuda naquela manifestação de raiva. Quando a fúria toma, ele está dizendo, eu não consigo lidar com isso. Ele está pedindo ajuda. E daí... O mais calmo ali disse, espera. Daí começou a analisar, chegou numa solução simples, que era só embaixo lá botar não sei o que. Daí saiu do temporal, da tormenta e conseguiu ver uma luz, né? Parece que a coisa se resolve de uma maneira que ninguém imagina. Mas de não se perdoar é interessante. Porque ele parece que não ouvia os outros falando assim, ele estava dentro dele, brabo com ele mesmo, assim, Ótimo, moço. E o que cabe
Não para aqueles que estão lá, mas para você. Sim. Você não tem que reparar mais no acontecimento, mas sim nas reações daqueles envolvidos. Ali você vai conseguir perceber a realidade da manifestação da vida. O que está acontecendo ali? Sim. Eles não têm essa condição. Isso não foi dado a eles, mas a você foi. Eu só disse que a máquina dele é mais manual, daí não consegue garantir precisão. A peça tem uma certa precisão e a máquina é manual. É de olhar para o seu irmão, compreender a situação em que ele se coloca e acolher ele. Sim. Eu não falo muito com ele, mas eu sempre faço um sinal. Sim. Falta humildade, um olhar de compaixão, harmonia, verdade, sinceridade, respeito, boa vontade. Quando o ambiente está de conflito, como chegar a esse contexto? Dizendo não sempre a tudo que lhe vem à mente, dando um passo para trás e colocando todos. Calma, vamos fazer um instante de silêncio para depois recomeçar. É interessante o espelhamento, eles cobram dele pontualidade, que ele não beba nas quintas, que tem coisa de noite, e que ele use as roupas, use o uniforme. Os mesmos que cobram é o que não fazem, que chegam mais tarde, que não usam o uniforme e que bebem por aí. Sem exemplo. É o espelhamento, é isso, é o espelhamento. Ah, mas nós não precisamos. Tu sim precisa. Então, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Só o hipócrita diz isso. É isso aí. Os que não têm esse espelhamento não vê esse problema nele. Claro, não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas quando eu era metalúrgico, quando acontecia um caso assim, eu fazia, não falcatrua, mas eu ligava para o cliente perguntando se dava para aumentar a tolerância para aceitar as peças, né? Porque quando mata um lote é só prejuízo, né? É matéria-prima, energia elétrica, tudo, né? Tempo, máquina, só dizer. Mas é as provas aí. Bela oportunidade de amar desperdiçada. Lindomar, desculpa a pergunta, eu posso que não para mim, não desculpa. Tu tem folga durante a semana? Eu trabalho de manhã só e de tarde eu faço uns bicos. De tarde eu faço também alguma coisa em casa. Assim. Então tá tranquilo. Poxa, qual é o seu interesse? Eu estou sendo usado que nem marionete para um cara que ele vem aqui cozinhar no meu ouvido para fazer as perguntas. O moço gosta, né? O que me intriga é você, sendo um burro velho, se deixar levar por isso. O pior é, eu acho que eu estou ficando velho também que nem o cara que está me pedindo isso. Sabe, vou lhe contar um segredo desse ser que está te obsediando ali. É paixão. Barbaridade, eu acho que estou alimentando então essa coisa. Isso, você está sendo um instrumento da paixão dele. Nossa Senhora, me fazendo de... Leitão. Como é que chama aquele nome lá, lápia? Sei lá se é isso que usa. Né? Cupido. Estão me usando e eu estou achando nome. Cupido. Vocês veem que não precisa sugerir nada, coisa bem natural. Eu sou, falar em favor do Lindomar agora, não que ele precise, mas eu sou uma pessoa que normalmente 5 e 5 e meia já estou acordado e já estou com o celular. E o Lindomar, ele trabalha muito cedo, ele fica postando coisas antes das 6 da manhã. Coisas da casa. Então isso... É que já que ele dormir, olha quem é que não deixa ele ficar na cama, né? Como é que é, moço? Eu acho que não deixa ele ficar na cama, por isso ele levanta cedo. Ou talvez ele já tenha feito todas as suas De obrigações. repente ele fez toda a obrigação já, então já está descansado, né? Exato. O café, a roupa, limpou a casa. Ah, Lindomar, quando estava quase ganhando seu funcionário do mês. É. Aí o outro inventou. Tudo bem. O que mais? Eu vou falar sobre o quanto
controle que hoje eu fiz eu escutei uma vozinha, leva tudo pro carro que tu tem para entregar, para não esquecer. Tá? Ao meio-dia a pessoa vem buscar as coisas e o combinado era para entregar aqui. Aí eu tinha uma outra sacola para outra pessoa, já estava arrumada. Quando eu dobrei a esquina lá em casa, eu lembrei que eu tinha esquecido. Então, por água abaixo, aquela minha cautela, assim, ouvi a vozinha, ó, coloca no carro para te não esquecer. Aí quebrou aquela lá e ficou a outra depois. Por quê? Porque eu não queria errar, né? Aí, daí você culpa, né? Sim. Não é como Não, nunca vai ser do jeito que vocês querem. Isso eu posso assegurar. Então é um exemplo, né? Que isso acontece. Mesmo que a gente queira controlar as coisas, não vai dar certo. Não vai. Largado não. Mas fiquei boa. Vim quieta pra cá. Não briguei com o seu irmão. Melhor pra você. É. Porque na última hora ele resolveu vir, né? E eu já tava pronta. Que bom. Aí eu deixei a sacola, trouxe ele, né? Deixei a sacola. Uma mala pro Rosana. Não é assim que você se chama? Estranho que durante as suas conversas, principalmente quando um está discutindo com o outro, ficam dizendo exatamente isso. É uma mala, é uma mala. Agora que eu falo, vocês acham que é. Vocês falam assim na casa, isso é Mala de cabeça. Que a gente fala isso. O que é uma mala? O peso. O que é uma mala, moço? Literalmente. Mala sem Algo alça. para carregar utensílios, roupas, objetos. E é sem alça que é difícil de. Uma bolsa. Ela sem alça, é mala sem alça. Você sabe que a sua lá diz que você é uma dessa mesmo. Sem alça. Sem alça, sem rodinha. É, sem nada. Então, um saco onde colocam as coisas e não tem onde pegar, é isso? E tem que carregar. Isso. Você se merece. Você se merece. Mas faz sentido, né? Todo. Você se merece. Muito bem. O que mais? Ontem aquela proposta ali foi boa. A dos cachorros e do vizinho. O vizinho ligou fazendo um pandemônio, dizendo que os cachorros tinham fugido, tinham feito, tinha acontecido, e não sei o quê, estava um pandemônio. E eu e o Eduardo meio preocupados, eu já estava. Eu disse, meu Deus do céu, só o que faltava agora. Aí chegamos em casa, os cachorros não tinham feito nem metade do pandemônio que ele falou, e estavam do lado do portão para entrar. Mas aí talvez foi. É. Eu não sei o que eles andam fazendo com os cachorros Pena lá. que os cães não sei. Sobre a ótica dele, a coisa era preocupante. Adivinha quem é que não podia sair de casa? Ah, sim, né? O tamanho que lá eram 2 terneiros, tá louco? Um dente? A cara Você com 2 pequenos se vê pequeno. moço. Nossa! Aos olhos dele, eram cérberos andando pela rua. ele morre de medo dos cachorros. E eu não sei porque os cachorros têm um pavor dele, né? Não faz nem ideia, moça, de tudo que você e sua calça comprida lá pensam dele. É isso. Ah, aqueles que estão lá sabem mais de você do que vocês imaginam. A cadela do meu pai foi atropelada e o cara passou pela. O cara matou na hora. Daí ele sofreu mais porque ele está se culpando
que ele não cuidou direito do cachorro. E daí, entre ele e ela, ele sofria mais por causa da culpa. E ela disse, se ele tivesse cuidado melhor, não tivesse levado na rua, não tinha morrido, né? Veja quanto amor há ali, né? Mano? Sim, é. Um já está aos prantos, vem outro e joga a última pá de terra, dizendo, realmente a culpa é tua e não cuidou direito. É isso aí. Mas a culpa contribuiu ali no sofrimento, sabe? Por ter achado que foi ele que não cuidou direito, né? Muito bem. Sei o quê. Muito bem. O que mais? Pegando esse caso aí, tem o caso do Gianluca, que cortou o queixo na piscina. Ele poderia ter me culpado por ele ter caído e se machucado. Não, bota a culpa da mãe que é mais fácil, né? Não, é que aí eu que tava com ele. Mas se tivesse sido ela que tivesse lá, não tinha acontecido, né? Ela é mais cuidadosa. É. Os pais que não cuidam. Se fosse comigo, eu tinha levado um xingão porque eu não tinha cuidado direito. Claro. Claro. Alguém... E é bem assim, depois que achou o culpado... Mas, moço, a culpa é dele, ele bota em quem ele quiser, né? Parece que se acalmam, assim. Não é assim? Fica se procurando o culpado. Achou o culpado, crucifica ele, daí se acalmam. Ele foi no quarto de diversão, o Miguel botou o Miguel nos aviãozinhos lá em cima, e ele disse, quando subiu aquele troço, eu olhei e disse, que merda que eu fiz de deixar ele sozinho. A Michelle vai me esganar. Aí eu disse, se sou eu a fazer isso, tinha ouvido poucas e boas, né? Quando o Heitor, uma vez aqui na casa, caiu com um pedaço de prato na mão e cortou, eu culpei ela. Porque ela deixou ele pegar o prato. Ainda mais aqui dentro. Ninguém teria poder de impedir que ela fizesse isso. Exatamente. Muito bem, moça. Não obedeceu, eu esperei que não sair dali. Na verdade, moça, talvez tudo tenha acontecido naquele dia da concepção dele que você disse. Fora. Ele, não, tá tudo bem, é pouco tempo. Lembra? Ah, sim. Mas nem lembra esse aí, né? Se vai procurar culpado, né? Quem tinha melhor. Nós vamos acabar em Deus e até no diabo. Sim. Sim. Sempre os outros. Ótimo. Muito bem. O que a gente sempre busca para culpa em outro, né? Vaidade. Porque nunca eu. O que é colocar culpa em outro? O que é apontar culpa em alguém? Vocês sabem que eu trabalhei numa empresa por quase 10 anos e tinha o cargo dele era intermediário, o cargo era que a mulher era a irmã da dona da empresa, que por coincidência também era filho da minha mãe, mas não veio o caso. Aí o fulano, ele sabia a solução de tudo, ele culpava tudo, mas a gente não via ele trabalhando, você entende? Moço, ele estava muito ocupado, apontando os outros, aí ele não tinha como fazer coisa alguma. Nunca me esqueço, uma vez tinha uma máquina laser lá que cortava, era um período que estava muito serviço, ela ficou 10 dias parada. Ele culpava o operador, ele culpava o cara da manutenção, ele culpava até a matéria-prima. Qualquer coincidência não é mera semelhança, moço. Tá? Nossa. Não é mera semelhança. É o modus operandi humano. Exatamente assim, moço. Sabe por quê? Tem que dizer que alguém é culpado para poder ter um esclarecimento em si do que está sucedendo. Na época a empresa comprou um Fiat Uno novo e tal, ele usava para ir para casa e voltar, e o carro era da empresa, né? Mas ele usava. Nossa, mas se quem comprou disse que podia usar, ou não disse que não podia, pela ação ou pela omissão, é conivente. Sim, está certo, senhor. Está certo, senhor. Mas então quando está querendo achar um culpado, é que não aceita a situação como ela é. Ótimo, perfeito. Normalmente, aliás, essa ainda seria a melhor intenção. Mas há ainda aquela de querer apontar outro porque não quer declarar que tem relevância no que sucede.
naquele exemplo que o senhor falou, parece que o Lindomar comentou do funcionário da firma dele lá, não tem muito a ver com isso, mentor? Ele erra e ele se sente culpado e não se perdoa pelo erro, que seria simples. Isso. E aquela pessoa que bota a culpa em todo mundo e não identifica o problema nele em si. Na verdade, moço, ele identifica o problema em si, só que quando a coisa acontece, ele não compreende por que ele sucessivamente na mesma situação se pega. O que falta ali, e na verdade não é que falta, é que naquele ambiente isso se dá para que só um veja a realidade como ela se manifesta. É que é tudo um grande campo de oportunidade, onde um é colocado em sacrifício para que todos os outros tenham oportunidade de manifestar o perdão, e nesse perdão é contemplado o não sei, ou a não intencionalidade em relação às coisas como deveriam ser. Só que isso não se manifesta assim, porque isso não é o modus vivendi humano. Mas o ser humano, não, o erro é anormal, o erro não, ele idealiza que era tudo perfeito, nada podia sair fora, só sai porque tem um besta ali que fez merda. Ele não contempla como normal a diferença. Ele não aceita, mas isso se torna inaceitável, porque isso leva a uma perda. Perda. A questão não é que está sendo diferente do padrão proposto, é porque o diferente do padrão proposto traz uma perda. O problema, então, enfim, na verdade, em verdade, é o perdemos. Sim, eu tô com um peixe aqui, deixei cair. Isso, o peixe era grandão, perdi. Agora eu devolvi o peixe para o rio, não vê assim, vê. E no espraiar desse perder, aí tem as questões da vaidade, do tá certo, do ter razão, da paixão de como as coisas devem suceder e por aí vai. Do ganho em si. Ótimo, moço. Levar vantagem. Muito bem, moço. Do egoísmo, né, mentor, também? Do individualismo. Sim, isso tudo são expressões do seu individualismo. Como ele se manifesta nas suas verdades. Claro, isso já tem, sei lá, mais de 15 anos, mas naquele momento eu vivenciava aquilo, eu não tinha raiva, porque eu, felizmente, mas eu achava que aquele cara é um cara muito insuportável, isso entende? E no contexto, mas aí o senhor traz que a gente tem que trabalhar isso aí, né, mentor? De repente Por que ele era muito insuportável? Você já parou para analisar hoje? Porque na minha concepção ele ficava tipo aquele cara de cima olhando para tudo, apontando erro em tudo, e na minha opinião não trabalhava. Ótimo, moço, porque você reconhecia coisas que você também fazia ali. Porque ele também achava erro naquilo. Mas, moço, ele se via naquilo. Ele volta e meia fazia o mesmo. Só que o senhor sabe, mentor, eu chegava na empresa às 7 e saía meia-noite todo dia quase. Sim. Corria feito um louco, era muita pressão. E levava vantagem nisso. Ótimo. Minta pra você. Não é aquela prima, aquela isso. E ainda já. É um anjinho. Só cortava as asas dele, mas tudo bem, né? Ótimo. Mas é isso, moço. A história, toda essa alegoria que é a vida humana, vocês podem fazer bom uso, bom proveito disso, para se compreender. Para compreenderem como vocês se colocam, ou seja, o que vocês valorizam quando as situações se mostram a vocês. E nisso vocês se reconhecem. Com o suceder das situações, vocês passam a ter a oportunidade de se reconhecendo os valores que até então demoviam vocês, passam a abandonar valores que os levam ao sofrimento e começar a valorizar valores ou virtudes que os levam à paz, à harmonia, à felicidade. Mas para isso, sim, moço, pode haver um amadurecimento, mas ele não é obrigação nesse primeiro ponto. Ele é opção, é escolha. Perfeito, esse é o ponto. Mas e no momento que a pessoa decide trabalhar, se ver, como nós falamos, se ver no espelho e começar a falar mentiroso, ladrão... Isso, serve. Né? Aliás, existe um trabalho realizado aí
para passar a vocês que fala justamente isso. Quanto maior forem os adjetivos que conseguirem elencar com sinceridade a vocês mesmos, tanto maior é a oportunidade que vocês têm de se desvencilhar disso tudo. Mas tem que ser sincero. Tu começou a corrigir nós bastante quando a gente fala egoísmo, tu diz individualismo. Eu não consigo meio... Para mim é meio quase a mesma coisa, mas o individualismo... E calça também. Não sei. Bem que para quem você vai dar o cu, a calça, né, moço? Mas o individualismo, então, talvez é mais a chave do que o egoísmo, assim. Ele expressa de maneira muito mais assertiva a situação. Então, se eu fosse egoísta, mas o que eu quisesse é para todos nós, seria menos... Seja egoístico... sim. Foi isso que ele disse. Isso. Egoisticamente feliz. Seja egoisticamente feliz. Ou seja, você parte do ponto de que se os outros estão sofrendo, eles têm todo o direito de sofrer, não é problema seu, mas você se dá o direito de não sofrer pelo sofrimento deles. Mas você compreende que eles sofrem. Mas se eu fosse egoísta, mas pensando num coletivo... Pensando num coletivo, não. Eu vou dizer, seria melhor... Você é egoísta no sentido de que você passa a olhar e cuidar de você. Do que ser altruísta, mas individualista. Sabe? Altruísta e individualismo são coisas que antagônicas. Ele teve um projeto na cabeça que até nele deu nome. É esse tal do individualismo aí. O que é o individualismo, então? É se ver... Eu primeiro. Eu primeiro, não é se ver individualizado. Isso aí é individualidade, né? Isso. O individualismo é o eu primeiro. É tudo partindo do pressuposto pelo valor do eu. Se é interessante para mim, se eu valorizo isso, se isso é importante para mim, se eu quero isso, e foda-se todos os outros. E o egoísmo? O egoísmo é o entendimento de que eu cuido de mim, eu não posso cuidar dos outros. Então não seria ruim. Que vamos entrar na questão de ruim. Moço, vamos lá. Não é ruim nem bom. São posturas que te levam a um sofrer mais ou um sofrer menos. Só isso. O individualismo ele é necessário onde você se encontra. Por quê? Porque ele é a manifestação daquilo que vocês ainda são. Só. Não consegue se ver em unicidade. Não, é o que você é. Como é que você vai ser coisa diferente do que você é? Se você é aquilo, compreenda isso. Deus é Na isso. compreensão, aí. Você consegue passar olhando em realidade, em verdade para você mesmo, você consegue atuar sobre isso. Mas enquanto você quiser mentir para você mesmo, você não consegue atuar sobre isso. Você vive na ilusão, na mentira. Se aquilo te incomoda. Exato. Por isso do sofrimento. O sofrimento é ferramenta útil e profícua na necessidade da encarnação. E puxando, o Burro falou no WhatsApp lá, que Deus faz se mexer pelo mais puro desconforto. Achei interessante essa questão do desconforto. Tanto quanto óbvio. Enquanto estiver bom, não se mexe. Daí começou a água a subir. Vamos pegar o exemplo daqui. Se as águas não tivessem vindo beijar o local, a coisa não mudava, né? Então entenda que a manifestação da vida é perfeita, porque ela é que vai dar vazão para o seu suceder. E no seu suceder se manifesta a mais pura perfeição. Só que essa perfeição está aquém e não se importa em nada com aquilo que vocês acham, querem, ou entendem ou anseiam. Eu falei que se fosse pedido antes de acontecer. Se eu consegui deixar isso pronto antes do alemão chegar, você sabe que me deve a reforma toda, né? Foi o que apostamos. Eu não estou sabendo. Já está querendo fugir. Eu só queria dizer que
se fosse pedido antes de acontecer, tu concorda que aconteça isso? Esse aqui não, né? Que é minha zona de conforto, né? Então é pego de surpresa, não é nem avisado, pelo menos aqui. Já pensou, moço, se 60 dias atrás eu viesse com essa proposta? Sim, vamos jogar. O que você ia fazer? Lembra? Eu disse que tu tá louco. Quem mexeu que tá bom? Eu disse que tá... Vamos te internar, então. Entendeu por que Deus não pergunta? Não pergunta. Faz, depois se vira lidar com. Ótimo, moço. Por isso que vocês são ou podem adotar uma postura de mutação plena o tempo todo. Sim. Eternos e permanentes mutantes, se adaptando às situações como elas se dão. Porque se quiserem se manter impávidos diante da vida, a vida vai derrubar vocês. E também não vê como ruim. Estão reformando, mas se ficasse sempre assim, é só não ver como um problema. Ah, mas tem pó, não pode, não sei. Claro que não vai ficar assim, mas se ficasse assim... Por falar nisso, moço, resolva para que tudo isso aí já seja removido daqui, não quero mais aqui, tá? Já que você vai tomar a frente, aquele ali também, leve tudo. Resolva. Tem um grupo aí, eu não estou participando. Resolva, moço. Então, conclame eles a isso. Ou faça você que sabe como você quer. Não, tá em boas mãos aí, tá em boas mãos. Na próxima semana eu vou conversar de novo com você sobre isso. Aí você pode ter que pagar para fazer. Veja como você acha melhor. Estou te dando a oportunidade de só conversar. Não, ali elas iam chamar, mas precisa força física. Ótimo! Olha só quantos desocupados tem aqui nesse momento. Aquele armário grande lá é extremamente pesado e é difícil desmanchar ele. 2, 3, 4, 5. Olha só. Já podemos tirar hoje. Vamos tirar hoje? Daí a gente consegue chamar eles, né? Então tá. Mais fácil do que... Não, a gente já ia fazer, mas estava esperando. Eu estava vendo quanto você estava se mobilizando para isso até então. Quando você entendeu que se não fizesse ia pagar, resolveu. Não, eu não queria entrar em conflito com... Ótimo, moço. Não entre, pague. Para mim pode ser também. Eu preciso fazer um expositório e aí eu preciso de 3 madeiras. Tem muitas vezes que você quiser. Como vai pro lixo essas, eu pensei. Pode pegar, moço. E cortar, claro, vou ter que tirar as partes que não prestam. Leve, moço. Leve. Mas eu acho que 2 eu vou precisar fazer aqueles. Pegue. Então amanhã eu venho de reboque. Tá ali desocupado para isso, aliás. Leve, se você quiser levar mais, leve mais. Tá? Ótimo. Tá vendo como se resolve fácil? Fácil. Só um comentário rápido, mentor. O Guilherme me pediu para pegar uns livros e colocar na pecinha ali. Certo. E eu vim no sábado e fiz isso. Muito bem. E aí, mentor, eu tomei a liberdade de pegar um dos livros que estava ali e comecei a ler um pouquinho. Aí eu vi que era um livro do seu burro, do Lindomar, e no final apareceu que o pai Joaquim já tinha um Firmino que trabalhava com ele ali, né? Eu fiquei contente de saber que já tinha um Firmino antes de mim. Tem. E eu vou me procurar estudar aquele livro e fazer perguntas para o senhor também desse livro. Muito bem, moço. Não só aquele, mas você tem de ler o livro dos Espíritos. Sim. Tudo, de cabo a rabo, para que possamos esmiuçar isso tudo. Sim, senhor. É como já foi dito, essas obras básicas devem ser estudadas e não somente lidas. Na verdade, nós vamos dar um real significado daquilo que já foi dito. Sim. Então eu já ganhei até os bilhetinhos que eu vou fazer a anotação. Podemos melhorar a situação, podemos juntar 3 para ajudar. O senhor sabe que até a ideia de fazer um grupo de estudos é uma coisa boa. Concordo, moço. E um dia fora de quinta, quando você sabe. Eu acho que vocês podiam marcar segunda, quarta e sexta. 1h30 trabalhando. Né, moço? Não, 3 ou 4 horas. Por que só 1h30? Faz o seguinte, moço. Filma a tua cara. Das 8 aparece na filmagem, Lindomar. às 12.
As caras que você faz. Mostra você. Segunda, quarta e sexta. É que o legal é fazer a leitura, tentar interpretar e o senhor traz o desdobramento de tudo, né? Concordo. Acho que eu vou desenganar aqui melhor. Eu daqui com esse aqui. Não, moço, você vai precisar. Atenção, né? Você vai precisar. Você está fazendo muita graça, né? Aquele rapaz da cidade vizinha lá vai te procurar. Aquele que cuida da sua filha. Papito. Você tem uma irmã. Vai te procuramos. Eu não moro mais do lado. Mas você fica. É tranquilo. Vai ser quando você estiver lá. Não se preocupe. Aliás, vocês vão se... Como é que vocês chamam? A se topar. Isso. Aí vai ser interessante ver o que você vai dizer. Se você vai mentir descaradamente ou se você vai dizer eu desconfio de alguma coisa. Mas não vai falar toda a realidade, assim, diferente. Só vai, eu desconfio, o senhor tá certo. É bem a cara dele. Mas ele pode botar a culpa no Zé, né? Foi o Zé que incorporou em mim. O Zé que vai cobrar do Zé a paternidade. Não fui eu. Moça, convença o juiz disso. Diga para o juiz o seguinte: o senhor acredita em espírito? Tem uma história para ele contar. Vai ser interessante. Leva esse testemunho o Zé, né? O Zé corporado do Zé. Ele iria e diria: eu não, foi ele. Uma hora tudo vem à tona, moço. Eu passei por uma coisa parecida. O médium me disse que eu estava com problema de próstata. Eu fui no... Podia estar. Daí eu fui novo no lugar fazer o exame. Daí não tinha nada. Para amenizar a situação, porque eu fui fora de época, né? Isso aí é mais com a idade que vai. Com que idade? Mas exame da próstata. Eu tive de ser pro cara. Com que idade, burrinho? Isso. Você já tinha essa idade? Já tinha, mas na minha meta na minha meta era 60, mas eu disse pro cara: tu acredita em médium? Ele disse: não, mas ele me disse que percebeu umas coisas estranhas. Eu na dúvida vim ver. Ele disse: não, tu tá certo, tu é um cara precavido. Mas eu queria matar ele depois, eu queria. Mas tá, deixa quieto, faz parte. Você lembra quem era o médium, moço? Sim, era o... Quem? Burro. Conto pra ele. Só que depois que eu peguei mais força não creia em tudo que te dizem, não creia. Lembra que é a prova. Mas que bom que não aconteceu, né? Se ele tivesse certo, né? Muito bem, moço. Essa é então... é a conclusão. Não. Quer dizer que você queria que ele tivesse certo? Não. Que bom que... Então, moço, melhor o câncer ou a dedada? Dedada é prazer. Eu não ia desperdiçar de falar. Dedada é se apaixonar pelo médico. O que eu achei parecido com a história do advogado, do juiz, dizer que foi a entidade. Ótimo, moço, é exatamente isso. É parecido. Talvez, moço, só talvez, todo o drama que você teve de passar para chegar até ali serviu para que você não precisasse ter a outra prova. Sim. Então, calma. Não. Lembra do não sei, moço? Aproveita para rir, né? Continua valendo. Aproveita para rir, não chora. Continua valendo. E quem sabe, moço, se ele não tivesse dito nada para você e hoje você se deparasse com a situação. Pois é. Não, mas tá. Meu conselho, faça outro exame. E agora? Não coloque
aqui a culpa no médico. Mas o engraçado foi falar pro doutor, eu fiquei meio... Não é culpa, né? Como é que é? Constrangido. Constrangido. Eu tive que dizer. Porque ele começou a dizer, tu é um cara novo, tu é um cara precavido. Eu disse, não é bem precavido, mas tu acredita em médium? O cara me pregou essa aí. Tá, mas tudo bem, era só pra descontrair. Muito bom, moço. Prefere o câncer ou a dedada? A prova continua. Sim. Agora vai ter que ser um pouco mais desinibido. Agora... Ou dizer, faz tanto tempo que eu não lhe vejo, doutor. Fecha o telefone dele, né? Mas eu acho que a melhor parte é depois dar uma caipira pro Lindomar e ele contar como foi toda a ida dele no médico em detalhes. Depois de um litro de caipira. Muito bem. Qual é o dia que vocês comemoram como sendo a data disso aqui? 2 de agosto. Começo de agosto, então. 4 de agosto. 5. Um bom dia para você fazer a feijoada. Ok. Até lá isso vai estar pronto. Aqui e lá. Alguém pode dizer que não também, né? Hã? Não sei. Você acha que é possível? Ou você duvida? Pra mim já tá pronto. Vai mudar. Vai mudar pra alguma coisa. A gente Como os interesses e a conveniência fazem com que as opiniões se alterem, né, moço? Inclusive as convicções, no caso. Né? Sei, não sei. Dia 5 é numa segunda, nós teríamos o sábado 3 ou 10. Entre 2 e 4. Certo? Aproveitando para resolver mais uma questão. Eu fui colocar laço no lugar e comentei, perguntaram sobre as enchentes que ocorreram por aqui. Comentei que a casa foi afetada, estava sendo restaurada e comentei da mudança de um todo e a casa acabou ganhando fogo industrial seminovo. Tá? Então, você vai utilizar ele. Bastante. Tu lembra a segunda entidade era... Como é que era o nome? Não é Iemanjá, é outra. Não, das águas lá. Yansan. Não sei. Ela falou, eu só lembro umas coisas. Ela foi com muito amor o que aconteceu lá embaixo. Estavam pedindo. Não era assim. Sim. Estava falando, era velha que também. Sim. Mas tu lembra mais detalhes do que ela falou? Eu só me lembro que ela falou assim. Foi com muito amor que aconteceu aquilo tudo. Tá gravado lá. Daí ela disse, foi pedido muito por isso, então foi feito com muito amor. Só faltou dizer, só vocês não conseguem compreender isso, né? Mas quem realizou fez com muito amor o alagamento. Bom, é isso aí que fala. Mais alguém? Quer dizer alguma coisa, moço? Pode deixar aí mandado. Nossa, patrão. Espero que goste. Sim, moço. Muito obrigado. Gelado, né? Olha como esse sabe como tem que ser. Você que falha comigo. O quê? Melhoramos, melhorar, se aprimorar. Mais alguma coisa?
Mais alguém? A questão da data é para vender ingresso da feijoada. Pode ser, moça. Mas aí. Se preparem para setembro e outubro, vai ter outra chuva. Tem que fazer antes disso. Sim, não. Enquanto ainda existe alguma coisa. A questão da data para vender ingresso para as pessoas terem dinheiro. Setembro de chuva, outubro de chuva de novo? Alguém falou isso, moço? Não sei. Não sei de que ano também. Deixa ele achar alguma coisa. Você já está dando graça até agora? Perguntaram a mesma coisa. Mas vamos formar uma namorasidade cedo? Ah, vai que entra. Não, mas vai levantar aqui quantas vezes ele quiser. Foi o que eu pensei. E tantas quantas foram as vezes que eu quiser, reconstruir. Se for necessário, você vai fazer. Muito bem. O que mais? Quer dizer alguma coisa? E você? Como tem passado esses dias, aliás, com você? Já fez a escolha? Já foi. Mentor, por que eu não perdoo a minha mãe? Porque você não se perdoa. Porque para poder perdoar quem quer que seja, tem de primeiro se perdoar. Porque você reconhece nela muito do que há em você. Se perdoe, então. Aí você vai conseguir perdoar. Se respeite, você vai conseguir respeitar ela. Eu acabo sempre falando demais, e a mãe, ela gosta muito de folhagem, tudo a casa, coisa, e eu acabo não respeitando isso. Ótimo, moço. A partir de hoje você tem um compromisso com você, não com ela. Com você. De olhar e entender de que essa maneira dela colocar essas plantas por todos os lugares é a maneira com que ela entende de que ela está amando e cuidando, zelando por aqueles que ela ama. O senhor sabe que a mãe, ela está, em função do reumatismo, ela não tem força nas mãos e tal, né? Aí hoje de tarde, aliás, antes da chuva, me fez ir no agropecuária comprar 5 sacos de terra e coisa. Eu não gosto que fique em cima da grama, eu coloco em cima de uma chapa que tem lá. Aí hoje ela dizia, vai lá, abre pra mim. Tá, vai abrir. E ela manuseava, mentor, ela tem uma colher de pedreiro, ela manuseava com uma vontade aquilo, eu digo, mas a mãe não tem força na tua louça. É, moça, mas ela tem amor por aquilo. Isso. Aí o amor dá toda a força que ela precisa. Exatamente. O amor por si só faz com que o universo se movimente sem que ela precisa colocar qualquer força. É que eu vejo na mãe, talvez, tudo que está em mim. Ótimo. A compreensão de todo o potencial que há e que muitas vezes não devolve. O senhor sabe, não só eu sou a cara da minha mãe, tudo. Eu puxei a cara da minha mãe, olho azul, tudo branco. Muito bem, moço. Isso tem significado. Não é à toa que os grandes conflitos estão aí. E é na família, né, mentor? Mas é o primeiro lugar onde vocês são colocados. Se vocês não conseguem ali compreender, que dirá o resto? Antes ali. Sim? Eu tenho um questionamento, é meio particular, assim, mas se for útil. A Paula vai ver para ficar mais um ano lá, né? Lembra que você não queria nem que ela ficasse esse primeiro? Lembro. E o que foi que eu te disse? Mas eu compreendi isso. Por mais que no início me doeu, não foi fácil nem um pouquinho. Hoje isso é uma coisa que para mim pelo menos está sendo tranquila. Ótimo. E inclusive estou apoiando ela, eu acho que é a escolha da vida Ela dela. está feliz? Eu espero que sim. Mas aí tem uma situação que está acontecendo, que ela está com uma questão nas articulações. Uhum.
Só que, digamos assim, ela é uma pessoa muito jovem para ter problema nesse sentido. E aí, essa noite, o Sidney sabe, sonhei, ou enfim, recebi uma mensagem, que o Cid me dizia que isso era o início do que precisava passar. Isso. Ótimo, moça, exatamente isso. Das provas pelas quais ela vai ter oportunidade de transitar, e nisso ela vai receber aquilo que ela pediu para ter. Então, o que vai suceder com ela, cabe a ela. Mas sim, ela vai receber limitações. Antes do tempo que vocês entendem como sendo normal. Não obstante, mais importante, fundamental, é que ela vai ter a oportunidade de, com essas limitações, desenvolver outras habilidades, desenvolver outras compreensões, outras maneiras de perceber a realidade, o mundo e os seus próximos que cercam ela. Isso tem valor. Mas é só oportunidade. Pega se quiser. Isso independente de lá ou aqui. Independente de lá ou aqui. Mas, moça, aqui seriam maiores, porque aqui ela não teria as pernas. Sabe por quê? Porque você a carregaria. Ok? Ótimo. Que bom que ela. Nesse momento, sim. Ótimo. O amor de Deus se fez. Não digo que é fácil. Ó, isso! Porque não é. E é respeitado. Não é, moça. Mas é necessário. E lembra, moça, assim como o médico que ele trouxe aqui, que tinha limitações, mas tinha grande potencial, também assim é. A limitação é a porta que abre o potencial. Porque se tudo for como já é, por que se demover, né? Sim. Isso. Nada muda. Se está confortável, ninguém se mexe. Ótimo. Você bem sabe disso. Sim. Aquela pessoa que busca eternamente a zona de conforto. E adivinha qual que é o nosso ofício do lado de cá? Muito bem desempenhado. O louvor, né? Sabe o que é mais interessante nisso? Depois, quando tudo isso passa, vocês têm a real lucidez da coisa como foi, vocês veem e ainda dizem, mas podia ter sido um pouco mais enfático comigo. E aquela dor de cabeça que eu tive hoje de manhã tem alguma coisa a ver com isso? Porque até então eu não tinha nem me recordado dessa situação. Isso veio depois. A preocupação, a ansiedade, o medo, tudo se manifestou ali naquele momento. Mas calma que isso passa. Calma. No começo assusta. Depois se acostuma e no fim nem se nota. E eu achei que a limitação era para mim. Calma, tem outras coisas ali. O senhor falou agora me assusta. Uma noite dessas, vindo de viagem, eu precisei parar. E precisei parar urgentemente. Eu estava correndo, tinha no posto. Enfim, fui para trás do carro, era umas 9 horas da noite, 10 horas da noite. E do nada, tipo um arrepio, tinha um vento, sabe? E eu olhei naquele. Não estava nada, preto, campo. Sem fim. E aí eu guardei tudo, cortei no meio, pulei dentro do carro e aqui.
É aquele frio que começa na ponta da espinha e vai até a nuca, né? Foi até em tudo. Aí eu pensei, o meu bar falando de entidades, caraca, vai ter alguém cristão aí. E esses medos. Ah, eu saí. Eu sei só que você tem a sensibilidade de perceber que existia mais coisa aí do que você podia ver. É só isso. Você naquele momento estava mais sensível à situação. Ah, mas foi do nada quando eu olhei para aquele escuridão e aquele. Sentia aquele vento. Aí eu saí do chão. Moço, pior isso ou se aquilo lá viesse nas suas costas e batesse na sua cara? Ah, eu saí correndo. Deus ainda te poupou, moço. Eu ia parar em Caxias do posto que eu ia estar no carro. E esquecer até o carro, ele correndo, né? Eu podia, coitado. Não, mas isso é... Sua sensibilidade, sim, pra você vai ter mais situações difíceis. Sensibilidade. Para que você compreenda que existe algo mais ali que você só não está vendo, mas está ali. Não, mas esse medo, assim, esse pavor que dá pra... Pavor é porque você não está ainda acostumado. Calma, moço. A gente vai aos pouquinhos. Mas não acostumei um dia, não se importa. Vai te acostumando. Até hoje. Problema seu, moça. Vá no banheiro. O senhor sabe que eu me cago até hoje. Mude. Acredito, mas me dá um pavor, bate pavor até hoje. A vida Bom, inteira moça, faz quando parar de bater o pavor, aí você tranquilo. Mas o pavor é escolha sua. É o pessoal do Big Brother assistindo o guri. O Mas, pessoal do Big Brother estava ali assistindo o guri. Dele. É. Sim. Acho que na risada foi, meu Deus. É minha vez, agora é minha vez. Agora... Eu parei. Nós apostamos lá no leito das pouquinhas. Faz tempo que eu não faço aposta. Pra ligar pro bar, né? E aí não subi, cara, eu ouvi um barulho no meio do bar. Pensei que a pessoa se... Eu quase me joguei pro vidro, assim. Eu saí disparada e pensei, meu Deus, agora vai aparecer. Vai aparecer, vai aparecer. É o ridículo, né? É ridículo, não tá absurdo, é ridículo, mas... Médico, medo de visão, né? Agora, Imagina essa vocês do questão outro lado de sustos. Essa semana eu senti a minha orelha esquentar. Só uma. A direita ou a esquerda, A moça? direita. Menos mal. Estavam falando bem de você. Aí o problema é fofoca, É o moça. marido falando bem de você. Você esquerda, cuidado. Estavam falando de você. E ele junto. Não, era a direita. Eram elas. Isso aí? Tá bom? Então, Não, eu sei que era alguma coisa ali, mas eu não consigo identificar o que é. Só esteja aberta para perceber. É, que isso que ele concentra no Mas que é. comece a lembrar do que foi acontecendo e como você foi reagindo, como você conseguiu se manter mais calmo e tranquilo. O problema é o marido. A doutrina espírita sempre traz aquela ideia de que quanto maior a mediunidade, não pode porque tá maior agora, seria o compromisso com ela. Cuida sozinho. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso, Mentor? Sobre o desabrochar da mediunidade? Perdão, e se nós temos compromisso com a mediunidade? Vamos. Dentro da proposta que vamos trazer, mediunidade é trabalho. E esse trabalho não se dá única e exclusivamente através de um espírito, ou da manifestação de um espírito. Muito mais, esse trabalho ele é oportunizado no dia a dia de vocês, onde vocês têm a oportunidade de respeitar os seus irmãos e acolher eles, independente daquilo, em detrimento daquilo que vocês querem e desejam. Entende, moço? Então isso é trabalho, mediunidade é trabalho. E ela não necessita da manifestação de um espírito, de entidade. Eu mesmo sou ainda
me manifesto, porque se fosse o burro aqui falando, vocês não iam dar importância. Só por isso. Que poderia fazer exatamente a mesma coisa me utilizando dele, sem problema algum. Mas, mentor, dentro do que o senhor falou agora, que eu fico feliz de poder ouvir isso, mas então, estar aqui com o senhor não é exatamente a manifestação mediúnica, mas é o viver melhor, no sentido de silenciar, de não ser teimoso, não ser linguarudo. A oportunidade de percebendo diferentes... ter essa compreensão, meu irmão. De tendo e recebendo diferentes maneiras de ver as mesmas coisas, se utilizar disso para um bem viver feliz. Uma vez foi dito, não desenvolvimento mediúnico, mas desenvolvimento de consciência. Muito bem, exatamente isso. Que é parecido aí que ele falou. Mediunidade é só trabalho. Aquilo que você vê, no que vocês entendem como centros espíritas e tal, ou de Umbanda, e por aí vai, é só oportunidade de amar. Só isso. Mediunidade é trabalho. E é trabalho que todo e qualquer um tem a possibilidade de se colocar à disposição, independentemente de qualquer situação. Digamos assim, mentor, o bom de poder ouvir o senhor é mudar essa ótica, porque a gente acha que mediunidade é girar, burrar, deitar no chão e tal. Moço, isso você... Como é o nome desses lugares que vocês ficam dançando a noite toda, e 2 dias ou 3? Ele ali, ó... Hã? Isso cabe nesses lugares. Chardonnay ali que ele ia. Tudo, ali. Mas daí foi dito que os pensamentos são dados, então todos são médios. Na casa da eu, tu, ele, nós, eles. No Fora da Caridade foi dito que uma senhora, ela estava assim como a mãe. Problema de reumatismo, mal podia caminhar daqui na porta. E, só que quando ela incorporava, ela girava, ela virava cambota como criança, né? Ela tinha uma força que normalmente ela não teria. Vamos lá. Isso acontece e ainda esporadicamente se tem, em função da necessidade da situação e local, de demonstrar que existe algo que está além do que é material e percebido. Só. Assim como outrora foram as mesas que saltitavam e giravam, ainda assim isso se faz necessário. Só. Se eu não me engano, foi para essa senhora ou para algum trabalhador da casa que eles mandavam assim: dia que tem trabalho de desobsessão, passe, não coma demais, não tome refrigerante para não ficar regurgitando e tal. Eu me lembro de um idiota que disse: importante é o que sai pela boca, não o que entra nela. Não, mas eu falei isso e eu acho que é verdade, mas o mentor, o ponto é o seguinte: era para que, por exemplo, se o mentor ia dar o passe, que tivesse banho tomado, que não tivesse um degote muito grande, mas que não comesse demais no dia do trabalho. E era um dia de frio inverno, a pessoa tinha comido lá uma minestra lá e ficou redondo, né? Ao chegar na casa, o mentor ele chegou e vomitou tudo que ele tinha comido. Muito bem. Quebrar as leis da casa. Calma, não. Calma. Qual é a oportunidade de todo aquele que presenciou a situação? Acolher a mais respeitada. Acolher que poderia ter sido ele. Respeitar no sentido de que a situação é o que se deu. Amar. Não importa o que está acontecendo. É digno de tudo de melhor que eu posso dizer. Foi perfeito. Serviu só para comentário lateral e ninguém acolheu. Ótimo, moço. Demonstra só aquilo que existe dentro de cada pessoas. E tinha um trabalho que uma pessoa recebia um irmão com problema e o outro, que era do caso, eu fazia esse papel, mas não foi comigo. E falava, meu irmão, assim, assim, assado. Daí, um belo momento, essa pessoa começou a falar de vícios. Você tem que se libertar do álcool, do fumo, blá. Aí a pessoa eu devo ser viciado. Que coisa bonita, tu me falando isso e no teu alto cheio de garrafão de vinho. O cara tomou um choque na hora, né, mentor? Porque de fato ele tinha uma Paraty, uma caminhonete na época. Hipocrisia, moço. E tem o chiqueirinho atrás, estavam uns 10 garrafões de vinho. De novo. E o cara falando para parar de álcool. Teve um bem sem noção por aí, que andou com vocês
que disse que o importante não é o que entra pela boca, sim que sai. Mas... E tomava vinho. E tomava não, esse negócio de tomar água, eu já pegava água e transformava em vinho e tomava vinho. Não gastava? Se nós formos pegar dentro das situações que foram, é capaz de muita gente se encontrar por lá, viu? Talvez não nos papéis que pensam estar hoje. Sim, estou sabendo. Então o importante é a proposta moral por trás. Sabe, moço? Dentro daquilo que era trabalhado ali, sabe o que tinha oportunidade de manifestar e que não aparecia? Respeito, acolhimento, humildade, compaixão, amor. Sabe, mentor, eu frequentei muito tempo lá e aquele do bairro Cruzeiro. As relações humanas estão sempre revestidas de ciúme, inveja e fofoca. Interesses. Homem de Deus, você sabe, mentor, o que mais se vê fofoca no centro espírita. Não, ainda bem que aqui não tem nada. O que é fofoca? Não tem nenhum comentário sobre como estão sendo colocadas as pedras por aqui. Mentor querido, controle. Sim. Mentor querido, muito obrigado. E eu fiquei também por controlar e tudo alto e tudo mais. Moço, você não precisa. Mas você pode escolher isso. Você é livre. Minha proposta para você sempre foi da mais plena liberdade. A única questão é que a liberdade vem com consequências. Você sabe que eu fico feliz de poder chegar na casa e apesar de um período pequeno que eu estou aqui, eu consigo já refletir mais. É claro que o senhor vai dizer, é o que tu tinha para aquele momento, mas como o álcool só teve problema na minha vida, como falar demais só teve problema na minha vida, então eu já identifiquei coisas que eu não quero fazer mais, o senhor entende? Não te são interessantes. Isso. Muito bem. Perfeito. Nisso cabe aquilo que você falou, o egoísmo. Ele então tem a proposta de egoisticamente transformar a sua atuação para que ele consiga ter uma vida suave, um caminho leve. Compreende? Perfeito. Não há problema algum. Não, eu fico feliz de falar de mim, falar para que todo mundo saiba que eu não sou assim horrível, falcatrua. Ela ganhou bem agora já. Muito bom, moço. Eu não tenho problema nenhum. Não, o senhor já sabe, né, mentor? O senhor sabe tudo. Isso não diz absolutamente nada pelo amor que eu entendo que você merece. Obrigado. E isso é nada. Vamos lá. Tem mais? Não tem mais nada? Não, senhor. Eu tenho que fazer força. Ele disse que o senhor está convidado, se não quiser. Vá aos pés antes, moço, para que não tenha mais problema depois. Mais nada? Ninguém? Se não temos mais nada, boa noite. Boa noite. Muito bom, moço. Próximo mês conversamos de novo. Eu fugi da câmera, moço. Propício. Tá, agora desliguei. Recentemente baixou um pedacinho. Aproveite.